Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara. Em função do período eleitoral, essa sessão será transmitida ao vivo até a ordem do dia. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé. Ouvimos a palavra de Deus pelo vereador Celso Coelho de Souza. Boa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dos versos 6 ao 9. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta sessão está sendo realizada de acordo com a resolução da mesa diretora número 6 de 2020, em virtude da pandemia do Corona-19. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com os votos favoráveis dos vereadores que não estão participando presencialmente da sessão. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes: editais de convocação para as convenções municipais a serem realizadas em 5 de setembro de 2020, todas na rua Papa João 23, número 323, dos seguintes partidos políticos: Partido Democrático Trabalhista, PDT, às 9 horas, Podemos, às 9 horas, Partido Liberal, PL, às 10 horas, e Movimento Democrático Brasileiro, MDB, às 11 horas. Ofício número 101 de 2020, do Gabinete do Prefeito, o qual encaminha o balancete mensal referente ao mês de julho de 2020 da Prefeitura Municipal e dos fundos municipais. Ofício número 103 de 2020, do Gabinete do Prefeito, o qual responde ao pedido de providência número 34 de 2020, do vereador Luiz Moisés Estocco, em relação à utilização dos entulhos recolhidos após o ciclone na rua da localidade Itinga. Ofício número 107 de 2020, do Gabinete do Prefeito, o qual responde ao pedido de informação número 24 de 2019, do vereador Celso Coelho, em relação à contratação de fiscais com conhecimento técnico para fiscalizar as obras terceirizadas no município, e ofício da Polícia Militar de Santa Catarina número 123.244 de 2020, o qual responde à moção número 2 de 2020, de autoria do vereador Celso Coelho de Souza, em relação à convocação dos candidatos aprovados por meio do edital número 42 de 2019. Todos os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de Lei Ordinária número 37 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 497.871 para suplementar a ação enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus Covid-19, e Projeto de Lei Complementar número 3 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual altera a Lei Complementar número 92 de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor do município de Garuva e dá outras providências. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão do Projeto de Lei Ordinária, número 33 de 2020.
Projeto de Lei Ordinária número 33 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 50.500 para suplementar a ação manutenção do Departamento de Esportes. Segundo a exposição de motivos, o projeto de lei servirá para suprir recursos orçamentários, visando garantir o valor necessário para os gastos com folha de pagamento e demais despesas de custeio até o final deste exercício. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos a reprodução das falas dos vereadores Célio Luiz Budal, Osiel Fernandes Matos, Estocco e vereador Valdemar, com discussão e votação. Vereador Célio Budal, aprovo a lei ordinária número 33. Vereador Célio Budal, aprovo a lei ordinária número 33 de 2020. Meu voto é favorável ao projeto de lei número 33 de 2020. Boa noite, vereadores, comunidade que nos prestigiam. Projeto de lei ordinário 33 de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para o setor de esporte. O meu voto é favorável. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 33/2020, que destina R$ 50.500 para o esporte de garupa. Em discussão é referido o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 33 de 2020. Leitura dos pareceres da comissão do projeto de lei ordinária número 35. Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.957 para suplementar a ação manutenção da Casa de Acolhimento. Segundo a exposição de motivos, o município recebeu no dia 11 de agosto de 2020 a transferência deste valor do Fundo Nacional de Assistência Social, destinada à aquisição de veículo para a Unidade de Acolhimento Municipal Margarida Severiano. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Célio, Osiel, Estocco e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Célio Budal, aprovo a lei ordinária número 35 de 2020. Meu voto é favorável ao projeto de lei número 35 de 2020. Boa noite, vereadores. Eu sou o vereador Estocco, sou a favor do projeto de lei número 035. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 35/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.957,57, destinado esse para a assistência social do município. Em discussão é referido o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 35 de 2020. Leitura dos pareceres da comissão do projeto de lei ordinário número 36.
Projeto de Lei Ordinária número 36 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para suplementar a ação Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana. Segundo a exposição de motivos, o projeto de lei servirá para suprir recursos orçamentários para a ação de reabilitação do município de Garuva, em decorrência do Decreto número 116, de 2 de julho de 2020, o qual declarou situação de emergência em decorrência do ciclone bomba dos dias 30 de junho e 1 de julho. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Neste momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Célio, Uziel, Estocco e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Célio Budal, voto favorável ao projeto de lei ordinária número 36 de 2020. Voto favorável ao projeto de lei número 36 de 2020. Boa noite, vereadores, comunidade que nos prestigiam. O projeto de lei ordinário 36/2020, que dispõe sobre autorização de crédito suplementar para o saneamento ambiental. O meu voto é favorável. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinário 36/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil para manejo do resíduo sólido e limpeza urbana do município de Garuva. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem Senhora queira presidente. discutir. Senhora Presidente, Com a palavra, o vereador Celso Coelho. boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de fazer uma observação quanto à necessidade da aprovação desse projeto, visto que é um valor que, na minha ótica, é um valor alto, né, mas é um mal necessário. Há quem diga que ainda é pouco esse valor, mas, infelizmente, no decorrido que aconteceu no nosso município aí, devido ao ciclone e depois mais um tornado, infelizmente temos que disponibilizar dessa verba, anular algumas secretarias, como do saneamento básico, da própria Secretaria de Saneamento Básico, que vai se retirar do abastecimento de águas. Digamos que é um mal necessário, mas que a Secretaria esteja fazendo o seu trabalho de contínuo, como vem fazendo, e que os munícipes possam reconstruir suas casas e retirar os resíduos dos seus terrenos. Também voto favorável. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 36 de 2020. Leitura da indicação número 40 de 2020 da vereadora Marli Leandro. Indicação número 40 de 2020, de autoria da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann, a qual solicita que o Poder Executivo apresente projeto de lei denominando a nova quadra poliesportiva, situada ao lado do Campo dos Veteranos, no bairro São João Abaixo, como quadra poliesportiva Karen Ullmann Stavik. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Célio, Uziel. Presidente, eu vou falar. Mas daí, depois tu fala. Pode Primeiros áudios, daí depois tu fala. Sim. Uziel, Estocco e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Célio Budal, sou favorável à indicação da vereadora Marli Leandro, a qual denomina a cancha poliesportiva de Karen Stavik. Meu voto é favorável à indicação da vereadora Marli.
Boa noite, vereadores, comunidade que nos prestigiam. A indicação da vereadora Marli 40/2020 sobre a cancha de esporte do São João Abaixo, o meu voto é favorável. Eu, vereador Valdemar, sou pela aprovação da indicação 40/2020, de autoria da vereadora Marli, que o Poder Executivo apresenta o projeto de lei denominando a nova quadra poliesportiva situada ao lado do Campo 12 de Irano, no bairro São João Abaixo, como quadra poliesportiva Karen Uman Stavik. Em discussão, a indicação. Agora, com a palavra a autora, Marli Leandro. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares presentes e os demais que nos ouvem pelas redes sociais. Essa indicação tem um objetivo, né, em homenagear essa cidadã que nos deixou tão cedo, né, Karen Uman Stavik. É uma cidadã nascida em Garuva, né, nasceu aqui em Garuva, filho do seu Ivo Uman e Anete Márcia Uman. A Karen foi casada com Silvio Stavik e com quem teve três filhos, Guilherme, Eduardo e Maria Luísa. Sempre morou no bairro São João Abaixo, onde foi construída, está sendo, né, tendo o privilégio de ter essa quadra poliesportiva, na entrada ali do bairro São João Abaixo, né? Então ela sempre morou ali até o seu falecimento, que aconteceu em 15 de outubro de 2013, né? Nos deixou apenas com 29 anos de idade. Era uma mulher apaixonada por voleibol, né? Um esporte que ela praticava como hobby, e ali ela tinha muitas amizades, né? Conquistou muitas amizades e adorava esse esporte. Então a gente quer homenagear ela, né? Eu tive até o privilégio de conhecer ela e seus familiares. E foi uma pessoa de conduta exemplar e deixou muitas saudades a todos. Então, diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares e aprovação dessa indicação. Obrigada. Com a palavra o vereador Celso Coelho. Senhora presidente, eu quero também dar aqui os méritos à vereadora Marli pelo discernimento, né, de fazer essa homenagem à família Uman e com isso denominando o nome da nova quadra poliesportiva do São João Abaixo, né, situada no início do bairro, com o nome da Karen Uman Stavik. A senhora já expôs as qualidades da Karen, o gosto que ela tinha pelo esporte. São moradores daquela localidade ali, né? São pessoas tradicionais ali nascidas e criadas ali. Portanto, uma ótima indicação. Sou 100% favorável e parabéns. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado a indicação da vereadora Marli. Número 40 de 2020. Devido ao período eleitoral, convoco a próxima sessão para o dia 1º de setembro, a partir das 19 horas. Palavra livre. Com a palavra, Celso Coelho de Souza. Partido PMDB. Obrigado, senhor presidente. Uma brincadeira aqui. MDB. Ok, senhor presidente. Obrigado. Eu quero ser breve aqui nas minhas palavras e apenas fazer duas observações para deixar registrado aqui na minha palavra livre dessa sessão produtiva, qual nós aprovamos aí projetos interessantes, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. E eu quero aqui, de antemão, senhora presidente, agradecer ao coronel PM da Polícia Militar, coronel
comandante-geral do CMDO, o senhor Dionei Tonetti, pelo ofício a qual nos responde a moção número 2 de 2020, de 18 de maio, qual tem a subscrição aqui dos nobres vereadores Juca do Vime e Paulo Guatassara. Ele nos conta que, aqui para fazer um resumo da resposta do comandante, o porquê. A nossa moção, só para entender melhor, a nossa moção solicita que seja convocados os remanescentes do concurso da Polícia Militar 42 de 2019. Foram são 5 mil soldados, aliás, deixa eu pegar o número, 10 mil vagas nesse edital de convocação para o curso de soldados. Mas esses 500 soldados que são, aparentemente, esses 500 soldados que foram remanescentes que nossa moção solicita, vereador Paulo, não faz parte desses 10 mil que trata-se o edital 42. Ele está se justificando aqui porque não pode ser convocado esses soldados, embora seja necessário, mas depende também de uma anuição do Estado, porque pode causar alguma dificuldade na legislação, na legalidade. Ele explica que dessa forma, sim, as outras instituições administrativas públicas, mediante estudos técnicos, edital 42, que já disse, essas vagas fazem parte, esses 500 soldados não podem ser convocados devido ao risco de o Estado responder pela chamada por causa da responsabilidade fiscal. Então, por questão de oneração. Enfim, essa é a resposta ela vai estar disponível aí no site da Câmara. Se algum munícipe quiser saber do conteúdo dela, ele está aí. Eu não pude ser tão explicativo como ele foi aqui, mas não precisa ser lido na íntegra, pode ser lido depois no portal da Câmara. Também quero fazer um agradecimento ao Executivo pela resposta do nosso pedido de informação número 24 de 2019, qual eu discorri na sessão anterior. Eu pedi a informação quanto à indicação 51, na qual se refere à da contratação de fiscais ou a designação de fiscais com conhecimentos técnicos para se fiscalizar as obras. E é importante deixar registrado aqui, porque o Executivo responde, apesar do atraso, né, e a gente entende as dificuldades devido à pandemia, né, vereador Juca? Teve a pandemia, teve vendaval, então, 24 de 2019, dia 10/12 de 2019, para responder hoje, tudo bem. Enfim, ele nos diz que os fiscais para a pavimentação asfáltica são o secretário Marcelo Ferreira, auxiliado pelo engenheiro Yolando de Assis. O núcleo de especialidades, a engenheira Tereza Cristina Silvério, supervisionada pela diretora Nelise Dias, e também pelo Conselho Municipal de Saúde. A nova escola que está sendo construída lá no Jardim Esperança, também pelo secretário Marcelo Ferreira, auxiliado pelo engenheiro Yolando de Assis, e também pelo diretor de infraestrutura, o Celso Stonoga. A reforma do Centro 1,
Engenheiro Yolando de Assis, supervisionado pela diretora Nelise Dias e também pelo Conselho Municipal de Saúde. Por que eu estou fazendo questão de deixar isso aqui registrado? Porque, uma vez convocado aqui o engenheiro Yolando de Assis, eu perguntei para ele quem são os fiscais do município. E ele prontamente me respondeu que são 4. Primeiro, o responsável direto, que seria ele. Depois, o vereador. Depois, o munícipe. E o técnico responsável que assinou pelo projeto. Que o munícipe nos ajude a fiscalizar as obras, que os vereadores nos ajudem a fiscalizar até para a proteção do mandato do prefeito, né? E para que não aconteça situações que a gente não gostaria que acontecesse e, infelizmente, acontecem. Foi o caso do relato que a gente fez na semana passada, e a gente estava até um pouco alterado, mas hoje a gente está mais calmo, e com isso também agradeço ao Executivo por ter nos ouvido, e eu estou acompanhando a obra do muro da Escola Tancredo de Almeida Neves. Agora eu acho difícil um vento que vai derrubar aquele muro ali, vereador. Então, seriam essas as minhas palavras, senhora presidente. Fique aqui a minha gratidão ao Executivo pela sensibilidade de ter ouvido ele até aqui, faz um agradecimento, eu não quis ler na íntegra aqui, vereador Paulo, mas ele faz um agradecimento aqui, ó. Cabe ainda elogiarmos a preocupação dos nobres vereadores, registrando que os seus pleitos trouxeram maior atenção ao Executivo. E eu acho que isso é verdade, né? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio de Oliveira. Senhor Juca. Boa noite, presidente, nobres pares. Eu vou me permitir para que... Deixa eu tirar a máscara, estou numa distância de 2 metros do vereador e não estou com sintomas de Covid. Boa noite, nobres pares, comunidade que nos assiste. Hoje eu vou declinar sobre o que está acontecendo em outras câmaras, no país, enfim. Hoje eu vou me deixar levar para entender o que leva certas pessoas a fazer alguns projetos, né? Vereador Paulo, semana passada o senhor tinha uma indicação, se eu não estou enganado, sobre o credenciamento de cuidadores de cães, né? Isso me chamou bastante atenção, porque o cumprimento e a preocupação com os animais de bem-estar, isso é uma coisa que a gente tem que ter e, de alguma maneira, já que nós não temos o nosso zoonose, que credencia as pessoas para que cuide dos animais. E hoje, pelo meio-dia, eu assistindo o Jornal do Almoço, um projeto da cidade Curitibanas, número 217 de 2019, que institui o Código de Proteção e Bem-Estar Animal no âmbito do município de Curitibanos e dá outras providências. No primeiro que você lê aqui, tu diz assim, agora a coisa vai, né? Vai ser bem arrumado, vai ajeitar. Aí você vai lá no artigo 12, atentai bem, vereadores. O acesso à água, alimentação, cuidados com animais, higiene e demais atos necessários à prevenção do bem-estar dos cães comunitários não poderão ser realizados em vias de circulação, passeios, praças e demais ambientes públicos. Que isso? Agora você imagina você não poder tratar o cachorro da rua. Até eu liguei para o Paulo disse, você vai na secretaria o cachorro? Não, eu quero um saco de ração. Ainda tem mais ainda, artigo 34, que disciplina as ações, as infrações de natureza média. Disponibilizar alimento e água em vias de circulação, passeios, praças e demais ambientes públicos. O senhor vai levar uma multa de R$200. Daí você veja bem, uma cidade, até fui me informar, vereador Paulo, uma cidade com quase 40 mil habitantes, pouco mais, como é que um
E é do Executivo. É do Executivo esse projeto, a lei complementar. Me manda um projeto desse, com um artigo desse no meio. Agora, você veja bem, o senhor vai ter um animal, um cavalo, um bicho, enfim, um cachorro, você não vai alimentar, vai deixar morrer da fome. E o Executivo não consegue, de alguma maneira, tratar aquilo ali, né, cara? Você imagina como é que é o ser humano? Como é que consegue o vereador votar uma coisa dessa? E foi aprovada por unanimidade ainda. E hoje repercutiu em vários estados e jornais uma vergonheira dessa que joga nós como legisladores, a qual nós estamos aqui sempre fazendo nosso trabalho à altura e sem nenhum desvio de vírgula. Uma situação dessa envergonha a classe da gente. Para que fazer isso, né? Mas, enfim, só para deixar no ar. Tem outra situação que eu estava assistindo uma palestra do Alexandre Garcia. Os partidos políticos da Rede, do Podemos, e agora esqueci o outro, entraram com mandado de segurança no STJ, impedindo o governo federal de distribuir as notas de R$200. Acredito numa coisa dessa? Não, é inacreditável, está na mão da Carmen Lúcia. Uma coisa assim que você não entende, né? Gastar tempo. Se você for somar o salário desses deputados, pois não acho que não é interessante para o país a nota de 200. Aí, se for somar toda a estrutura, quanto é que custou essa brincadeira? Mas se quer mudar, que faça um projeto proibindo, eles são legisladores, que faça um projeto proibindo, não queremos nota de 200 no país. E daí o STF acata uma coisa dessa. Né? É tipo aquele partido que perde a eleição, fica lá enchendo o saco do juiz que faça mandado de segurança para que atrapalhe o governo, né, cara? É uma coisa assim que é inacreditável. Se tu explicar, ninguém acredita. Tem mais outra coisa. Não estou aqui, de maneira nenhuma, defendendo o governo Bolsonaro, mas tem coisas assim que às vezes você tem que falar. No Jornal da Tarde, já termino já, presidente. Jornal da Tarde, da 1h da tarde, ali que a Maju apresenta, ela abriu Então, ela abriu o jornal dizendo que o presidente tinha participado de uma comissão, acho que de uma reunião, para se debater o combate ao Covid precocemente, com remédios, enfim, tinha todos, ele tinha médico, tinha formados, e, enfim, várias coisas. E ela falou que em nenhum momento essa comissão teve um momento de condolências às famílias, né, pelos mortos. Aí tu vai assistir a palestra, 1 minuto de condolência e aplauso em memória. Aí tu veja bem, uma emissora dessa passando uma mentira pro povo, né, cara, e desvirtuando o governo. Tudo bem, tem coisa que o governo está errado, mas tem coisa que, porra, não mente, né, cara? Não mente pro coitado do cara, tá gravando, já tá fudido, sem emprego, sem perspectiva. Como é que vai se virar? Assistir um negócio aqui lá, nem que vai a goiabeira, né? Então eu fico pensando assim, Paulo, os futuros que talvez vão sentar aqui nessa cadeira, a gente não sabe quem vai ser os nossos lugares, que em todo o país, enfim, que pense bem o que vai votar, o que vai fazer. Se você perdeu a eleição, teu prefeito perdeu, o outro perdeu, nego, respeite e pronto, não fique enchendo o saco, né, cara? Ajuda o país, o mundo ser melhor para viver, né? Aí tu veja essas imagens que eles passam na televisão, de desgraça da população, eles não mostram um município que deu certo, uma Câmara que deu certo, um projeto que deu certo, é só desgraça. Por isso que até o Mandetta falou que dá para você assistir mais televisão, que acho que você sara do Covid, né, cara? Porque daí você não sabe onde é que tá, né? Mas, enfim, era o que eu queria passar, é uma coisa assim que você não acredita que acontece, porque legisladores que faz isso, né, entrar no tribunal, no TSTJ, pedindo para não distribuir nota de 200, é um corpo técnico que decide lá no Banco Central, que acha que... O que agrega isso? Nada. Mas, enfim, era só isso. Obrigado, presidente. Só um desabafo. Palavra ao vereador Paulo Bagassara da Costa. Então, boa noite, presidente,
nobres colegas, começar então, primeiro lamentando a decisão da mesa da casa, que a gente não está transmitindo essa falação aqui, né? É uma pena. Respeito a decisão, mas lamento a decisão, porque esse Brasil que o vereador Juca está pressupondo que nós precisamos mudar, e nós precisamos mudar mesmo, né? Ele tem que ter posturas diferentes do legislativo, né? Inclusive a nossa, de estar cerceando a palavra livre aqui por causa das eleições, né? Acho que cada vereador é responsável pelo que fala e tem que arcar com as consequências do que fala. E era só na palavra livre, viu, presidente, a gente falar assim: eu sou responsável por aquilo que eu vou falar e estou aqui tirando toda a responsabilidade da presidente e da mesa diretora. Era só o vereador falar essas pequenas palavras antes do pronunciamento dele, que não ia cometer. Mas eu não estou indo para a reeleição, né? Isso aí, desde o primeiro dia, eu falei que não ia para a reeleição, é uma questão de princípios. Os outros vereadores que também não estão indo para a reeleição. Agora, os vereadores que estão indo para a reeleição estão perdendo um excelente espaço de mostrar o trabalho de vocês. E é uma pena, é uma decisão que eu acho que ainda poderia a mesa diretora rever ela, porque a palavra do vereador. Nós fomos eleitos e as pessoas querem escutar o que nós temos para dizer. Agora, nesse momento, tem várias pessoas que acompanham a Câmara, várias. E eles não sabem, não está nem no site da Câmara dito, os vereadores continuam as pessoas estão com a impressão que nós não trabalhamos, né? Acaba ali a votação e foi embora e fim de papo. É uma pena, espero que vocês revejam ainda. Ali, só para colaborar aí com o que o vereador Juca estava falando, hoje eu li uma frase que é do Leonel Brizola, e ele fala uma coisa bem bacana, assim, que ele era um político que sempre primou sobre a questão da educação, né? E fez o CIEPS e tinha aquela filosofia que todos nós aqui concordamos, né, da importância da educação. Mas ele fala uma coisa bacana, ele fala assim, que ele apostava tudo na educação para ver se a nova geração de brasileiros teriam condições de fazer coisas que essa nossa geração não teve coragem de fazer. Então a gente não tem coragem de fazer muita coisa. A nossa geração, nós temos experiência, né, de uma certa idade, nós temos experiência, passamos algumas coisas pela vida, mas falta muita coragem. Não só para quem está vos falando aqui, como para toda a população brasileira. A começar por esses absurdos aí, né? De uma lei dessa aí que o vereador citou, né? Que é o que acontece em boa parte das câmaras de vereadores do Brasil, em que o projeto de lei vem e os vereadores nem leem. Alguns não sabem nem ler. A democracia, ela tem o limite dela, né? Todo mundo tem direito a ter um cargo eletivo, mas as pessoas, elas precisam ter um pouco de noção das coisas. E tem muitos vereadores que não leem o projeto. É do executivo? Quem é o caso desse? Você acha que algum vereador leu o projeto? Não leram. Aprovaram, depois que eles vão ver o arrependimento, depois vai vir o prefeito lá depois, mas quem fez o Ctrl-V e o Ctrl-C, né? Quem fez o Ctrl-V, que eles copiaram de algum lugar lá e copiaram errado, né? Ainda por cima. Então, essas coisas que a gente precisa rever nesse Brasil. A gente precisa rever muita coisa. Nós temos que rever a imprensa, com certeza. A imprensa tem vários veículos de comunicação, mas são poucos os proprietários desses vários veículos de comunicação. Então ele está na mão de uma elite, e informação na mão de elite faz o que quer, né? Ela tanto pode eleger um presidente como ela pode derrubar um presidente, como a gente viu acontecer no Brasil, né? Se elegeu o presidente e se derruba um presidente, e é a força da imprensa que faz isso.
Derruba prefeitos, elege prefeitos também, deputados, vereadores também. Então ela tem que ter um limite. A imprensa tem que ser livre, lógico. A imprensa tem que ser livre. Aquela pergunta que a repórter fez para o presidente Bolsonaro, perguntando sobre o dinheiro depositado na conta da esposa, é uma pergunta que o repórter tem que fazer mesmo. Ele tem que fazer. Porque quem é homem público, ele tem que estar submisso às perguntas desse tipo. Ele não tinha nada que responder daquele jeito. Mas essa mesma imprensa livre não podia conduzir uma omissão dizendo que eles nem estavam aí com os falecimentos e estavam, fizeram uma solenidade. Então, essa mesma imprensa livre ela tem os dois vieses, né? Tem a coisa certa e a coisa errada. E isso a gente tem que parar para refletir, né? E a gente tem que, a população, esses novos brasileirinhos que estão nas escolas, nós temos que apostar em vocês mesmos, porque esta geração que está aqui, ela não tem coragem de falar essas coisas, né? Coragem tem que nós estamos falando, mas a gente não tem coragem de fazer o que o povo americano está fazendo lá. Por exemplo, nos Estados Unidos lá, estão até agora brigando pelas injustiças praticadas pelas polícias, pelo excesso de truculência em cima da população negra dos Estados Unidos, né? Estão lá, estão brigando e eles vão conseguir mudar aquilo pela presença popular. Estão fazendo as algazarras deles lá, estão fazendo, mas se não fazem só pacificamente, não estavam conseguindo nada, e eles foram para a rua e eles vão conseguir a mudança. E nós não estamos conseguindo a mudança. Porque essa coisa que a gente tem de a gente votar naquele em que está na frente da mídia ainda é um problema. Aí nós estamos vendo agora com o presidente eleito. Ele tem as vantagens, as virtudes e as não virtudes deles. Mas uma coisa ele fez e não deveria ter feito. Porque se fosse um prefeitinho de qualquer município, ia ser cassado. Porque o prefeito tem que registrar o plano de governo dele no TRE. E se ele não cumprir uma porcentagem do plano de governo, ele é cassado. Não sei se vocês sabem disso, né? Graças a Deus o nosso plano de governo não está 100%, mas ele está quase 85% dele cumprido, né? Porque o presidente da República agora ele falou que ele não ia fazer negociações. Está fazendo negociações. Então, as pessoas votaram nele porque ele garantiu, dava essa certeza. Não, ele é um presidente da nova política. Não fez nova política. O comportamento dele, naquela reunião que o ex-ministro Moro gravou, é um comportamento de uma pessoa que não tem condição nem de ser prefeito de qualquer município do Brasil, pela falta de decoro, pelo comportamento, pela truculência. Uma reunião dessa eu nunca vi, nem nos piores momentos do pior conselho do nosso município. Eu nunca vi uma reunião de tão baixo nível como aquela que a gente viu discutindo os assuntos brasileiros. Então nós precisamos evoluir, gente, como civilidade, como civilização, como nação. Nós temos que pensar muito nessa força que é a democracia. A democracia é bacana, a democracia é legal, mas tem muita gente que abusa da democracia. Abusa dela e vira essa bagunça. E para encerrar, né, o vereador, vocês devem ter visto na rede social também, que estava mostrando a reforma da Previdência Social. Não teve reforma nenhuma da Previdência Social, foi em cima do trabalhador do INSS. A reforma que devia ter sido feita aqui em cima dos altos salários, do funcionalismo público. E não é o funcionalismo público de garuva, porque nós somos aposentados pelo INSS. Muita gente não sabe, hein? O funcionário público é aposentado pelo INSS. E alguns funcionários públicos dos municípios, eles têm a receita, a previdência própria, mas é com contribuição deles.
Os funcionários públicos federal, eles recebem na íntegra e saem do orçamento da União, onde os deputados se aposentam, onde os governadores se aposentam, onde o presidente se aposenta. Então, os privilégios do presidente Lula, está lá, aposentado, vocês viram. Custou ele quantos milhões ele preso, né? Então, esses privilégios não foram cortados. E essa reforma administrativa que o presidente tinha que ter coragem de mandar, ele não teve coragem de mandar. E se ele mandar, ele não vai colocar lá para tirar a pensão das viúvas dos funcionários públicos. Essas viúvas dos funcionários públicos, né? Que algumas classes de funcionário público federal, por exemplo, as viúvas e as filhas não casadas das patentes altas do Exército, como qualquer patente do Exército, na verdade, e como alguns casos, com alguns procuradores, eles recebem salário para o resto da vida. Né? Recebem salário o resto da vida. Então, até teve lá um procurador do Maranhão que morreu em 1912. E a última filha dele, que está com 100 e poucos anos, ainda está viva e recebe a pensão de um senhor que faleceu em 1912. As filhas não casam, as netas não casam, e assim sucessivamente. Né? Eles ficam aquela mulherada, os filhos, não sei do que são filhos das mães solteiras, dos funcionários públicos daí, né? Mas, enfim, nós precisamos ter coragem e mudar essas estruturas, sim, não precisamos mudar. Não ficar brigando, não podemos pagar os 600, vamos pagar 300, né? Se a gente mudasse isso, esses privilégios que tem nas classes, aí o Brasil mudava. Obrigado. Boa noite, presidente. Obrigado ao vereador Celso por me ceder a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de ler na íntegra essa convocação, né, o edital de convocação da convenção presencial da eleição sobre a comissão do MDB, a convenção ordinária municipal. O presidente da comissão executiva do MDB do município de Garuva, estado de Santa Catarina, nos termos dos artigos 27 e seguintes e 88 do Estatuto Partidário, bem como as demais normas aplicáveis, convoca os eleitores inscritos no município e filiados ao partido, os quais constituem a convenção municipal, em especial os convencionais com direito a voto, membros do diretório municipal, parlamentares do partido com domicílio eleitoral no município, delegados eleitos pela convenção municipais ou zonais, e membros do diretório estadual com domicílio no município. Para a convenção ordinária municipal, que será realizada no dia 5 de setembro de 2020, na Rua Papa João 23, número 323, Centro, das 11 às 12 horas, nesta cidade, para as deliberações que compõem a ordem do dia. Primeiro, deliberação sobre participação no pleito majoritário com indicação de candidato para o cargo de prefeito e ou vice-prefeito. Segundo, deliberação sobre formação de coligação e com quais partidos a coligação será formada, para a composição de chapa majoritária para a prefeitura municipal. Terceiro, designação do nome da coligação, assim como seus representantes e delegados perante a Justiça Eleitoral, na forma do artigo 5º da Resolução do TSE número 23.609 de 2019. Quarto, a escolha de filiados que concorrerão aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Garuva, com indicação de número e nome de urna com os quais concorrerão. Quinto, delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligação com outros partidos, eleição majoritária, bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais. Sexto, outros assuntos de interesse partidário
eleitoral. Garuva, 24 de agosto de 2020. Gostaria também de alertar a todos que, por ser de maneira presencial, os cuidados quanto ao novo coronavírus, que será tomada todas as medidas na prevenção, mantendo o distanciamento, o uso de máscara e higienização das mãos com álcool gel. Então, seria isso. Queria acrescentar isso, por ser presencial, e o MDB, cada um com o seu horário, né? Mas o MDB das 11 às 12 horas, então peço a colaboração de todos, a questão principalmente até do distanciamento. Seria isso, presidente. Boa noite a todos. O líder quer falar, Paulo? Não havendo mais nada a tratar, encerra a sessão, convidando a todos para o dia 1º de setembro, às 7 horas. Boa noite a todos, que Deus abençoe a nós todos e a nossa família. Amém. E nos proteja. Amém.